Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de análise dos capítulos do mangá de Haikyuu. Antes da gente começar, dois avisos bem rápidos. O primeiro é, deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho. E o segundo aviso é que se você quiser ver as minhas análises do anime, né, da quarta temporada To The Top de Haikyuu, pode conferir lá no meu Instagram. Me segue lá e nas minhas redes sociais também, que ajuda bastante a gente interage por lá e fala muito mais sobre outros conteúdos, não somente de Haikyuu. Então voltando a falar sobre o mangá, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 389, né, que se chama O Rei da Quadra parte 2, que continua fazendo aqueles paralelos com capítulos anteriores, né? Dessa vez a Furudate faz um paralelo ali com o capítulo 5, que chama O Rei da Quadra, né? E aí é aquele primeiro capítulo que explica um pouquinho do background do Kageyama, né, sobre ele ser um levantador muito egoísta, egocêntrico, que ele não fazia levantamentos que eram bons para os seus atacantes, né? Somente aquilo que ele achava que era o melhor, porque ele sempre se dizia ser o comandante do time. Então esse capítulo ele começa exatamente ali do ponto que terminou o anterior, né? Quando o Kageyama faz aquele não levantamento, que ele deixa somente a bola passar caindo na quadra anterior, e aí começa aquela rasgação de seda, os narradores falando, não, porque na época que o Kageyama estava no ensino médio, já fazia coisas maravilhosas, porque ele era muito bom e pipipi, elegante, não sei o que. Acho até interessante que ali eles sempre estão pincelando, sempre que o Kageyama faz alguma coisa muito interessante no sentido de levantamento, né? Eles estão colocando o Atsunomiya e o Sugawara ali fazendo algumas reações, né? Até porque o Miya tá vendo de perto, né, o que o Kageyama tá fazendo, e o Sugawara tá analisando de fora do jogo, né? Exatamente fazendo esses paralelos com tudo que eles viveram até ali, principalmente como companheiros de time. E logo depois desse ponto, o Miya ele chega pro Hinata e fala assim, a culpa é tua. E ele fala, mas como assim a culpa é minha? Ele fala assim, porque você que despertou ele. E eu já vou voltar nesse trecho logo mais que eu vou explicar, né? Porque ó, você pensa, pô, Hinata conseguiu fazer o Kageyama despertar no jogo, né? Então fudeu. Mas aqui tem uma passagem bem interessante que tá tendo uma leve conversa ali entre o Kindaichi e o Kunimi, né? Ex-parceiros do Kageyama da época do Kitagawa Daichi, né? E também que jogaram ali no Aoba Jousai com o Oikawa. Eles estão comentando ali que muito provavelmente o Kageyama vai para uma liga no exterior. Ele vai sair do Japão e vai para algum outro país jogar vôlei, né? Isso faz um ótimo paralelo ali com aquele momento em que tá acontecendo as Olimpíadas no Brasil e que o narrador tá falando, ah, porque muito provavelmente no ano que vem o Kageyama vai jogar numa liga estrangeira, e isso finalmente vai acontecer. Para qual país você acha que ele vai? Será que vai para o Brasil? Ou será que ele vai para a Itália, que é um grande polo do vôlei, né? Uma das ligas mais fortes de vôlei que temos no vôlei mundial. Deixa aqui nos comentários e me conta. Mas quando o Kageyama tá indo pro seu quarto saque seguido, o Hinata finalmente consegue recepcionar uma bola perfeita, manda pro Miya e o Miya levanta pro Bokuto, que consegue fazer uma paralela, finalmente quebrando o serviço do Kageyama, né? Forçando ele a não sacar mais. E aí nós vamos para o saque do Atsunomiya, né? O levantador da Black Jackals, que finalmente marca o seu ace ali, o seu ponto de saque que ele tanto queria e leva a galera à loucura, todo mundo fica tipo, ah, até que vem, porra! Logo na jogada seguinte, o Yamaguchi e a Yachi, eles começam a comentar como o Kageyama não tá fazendo um ataque rápido, né? Que geralmente é aquele ataque feito com o central, com o atacante que fica no meio ali, que nesse caso, nesse momento, era o Hirugami. E daí eles estão falando assim, não, porque o Atsunomiya e o Kageyama, eles são bem conhecidos por apelarem bastante pro ataque rápido, né? Só que dessa vez ele estava fazendo somente os seus ataques abertos para suas laterais, onde você tinha o Ushijima e também tinha o Romero, né? Que são os maiores atacantes ali do Others. E o Tsukishima, como ele joga de central, ele consegue fazer uma análise bem específica desse momento, né? Que ele fala que o Kageyama tá fazendo os ataques abertos com muita frequência nesse jogo. Isso é até mesmo fora de padrão do Kageyama, do que ele geralmente faz. Nós então pulamos uma rotação ali que o Kageyama volta pro saque, né? E ele acaba sacando em cima do Hinata, que ele não consegue fazer uma recepção muito boa, que ele devolve a bola pro time do Others. E nesse momento tá vindo o Romero de um lado, tá vindo o Shijima do outro, e o Bokuto começa a pensar, mas talvez ele vai jogar pro Romero, ou será que ele vai pensar pro Shijima? Ou será que ele tá pensando exatamente no que eu tô pensando, e ele vai fazer completamente o oposto? E aí ele trava, assim, ele fica tipo, droga, eu tô confuso agora! E aí se revela que o Kageyama tava fazendo os ataques abertos de propósito, né? Até porque ele queria induzir os bloqueadores da Black Jackals a não focarem mais no meio, focarem somente nas laterais e deixar o meio aberto. E agora sim nós podemos voltar naquele momento em que o Atsunomiya fala que é a culpa do Hinata, porque ele dá uma estendida nessa cena e a gente vê o complemento, né? A gente vê que o Miya não tava falando exatamente do jogo que está acontecendo, mas sim de todo o conjunto da obra do que foi a vida do Kageyama.
E esse capítulo veio para dar um ponto final no desenvolvimento do Kageyama, porque se nós pegarmos desde o começo, desde tudo que a Furudata mostrou pra gente, pegar ali pela parte da infância, o Kageyama ficou sozinho e ele acabou convivendo com isso e aceitando esse fardo de jogar sozinho. Isso tornou ele uma pessoa muito arrogante. Mas quando ele entra na Karasuno, ele vê ali que ele começa a trabalhar em equipe, né? Ele começa a trabalhar pelo time, mas não porque os companheiros eles eram somente pessoas legais ou que despertaram uma bondade nele, mas sim porque eles eram loucos o suficiente para irem na onda do Kageyama, né? Pra cortar qualquer tipo de bola que ele levantasse para eles, né? E aqui é muito legal porque eles dão um foco não somente no Hinata, né? Mas também no Asahi e no Tanaka. E aí ele fala que a culpa é do Hinata exatamente por isso, porque eles despertaram isso no Kageyama. E aí mostra todo um flashback, assim, de tudo que o Kageyama passou para estar ali. E ele começa a pensar, né? Ele começa a raciocinar que não tinha um problema dele ser como ele era, não tinha um problema dele ser o rei da quadra, né? Tanto que tem ali um momento em que ele lembra do que o Hinata fala pra ele, que tipo, não, se ele é o rei da quadra, qual que é o problema, tá ligado? E ele finalmente pode se abrir pra ser exatamente o que ele é, que é o grande comandante, como ele falava, que era a torre de comando do time, né? De fazer tudo pra que ele consiga conduzir o jogo da maneira que ele quer. Então vai mostrando ali o raciocínio que ele vai tendo e você vai vendo que ele vai se sentindo muito mais confortável em fazer os levantamentos que ele acha necessário ali, né? E tem então você tem toda essa construção somando dentro do que é a personalidade do Kageyama, em que ele conduz o jogo, ele consegue fazer da maneira que ele quer, mas sempre entregando o levantamento que o seu atacante acha melhor, né? Então ele consegue comandar, ele consegue... E aí dá pra citar o treinador Ukai, que ele vai entrando nesse complemento do raciocínio, que ele fala que conforme ele tá repleto de jogadores experientes e fortes, né, monstros dentro de quadra, ele consegue comandar o jogo como ele quer. E aí sim, se consagrando como o verdadeiro rei da quadra. Aquele que comanda, mas aquele também que tem total controle e discernimento de tudo o que tá acontecendo no seu campo. Então esse primeiro set veio muito para mostrar em que ponto que o Hinata tá, qual era o patamar que ele está e qual que foi o tamanho do seu desenvolvimento. Já o segundo set está mostrando exatamente um outro lado, que é qual é o patamar que o Hinata precisa alcançar, qual que ele precisa superar, que é o patamar onde o Kageyama está nesse momento. E pra mim fica muito claro nesse capítulo, ainda mais com o comentário do Atsumomiya, que ele fala assim, não sei porque o Kageyama tava meio apagado no primeiro set, e isso mostra pra mim que ele quis estar apagado. E a minha interpretação disso é que ele queria deixar o Hinata brincar, fazer a firula que ele quisesse, foda-se, porque ele queria saber em que ponto que o Hinata estava e qual que era o nível do Hinata atualmente. Ele falou assim, então assim, na minha concepção, né, na minha interpretação de tudo, ele ficou assim, não, beleza, Hinata, vamos ver tudo que você pode fazer. E aí agora eu vou mostrar tudo que eu posso fazer e vamos ver se você consegue alcançar. E agora o ponto que a gente tem que pensar é, o Hinata ele consegue correr, ele consegue pular, ele consegue recepcionar, ele consegue levantar, ele consegue fazer basicamente tudo dentro de quadra. Mas ele consegue fazer o que o Kageyama faz, não no sentido de comparação direta ali, porque são personagens diferentes, mas ele consegue controlar o jogo dessa maneira, ele consegue ter essa noção do jogo tão ampla como o Kageyama tem, de controlar cada área da quadra como ele quer. Então já está bem estabelecido por que o Kageyama é o chefe final dessa partida. Claro que desde o primeiro capítulo o Hinata ele já coloca ali que a vontade dele é bater o Kageyama e é ficar mais tempo dentro de quadra, né? Só que agora nós temos basicamente tudo colocado ali pra gente saber o nível do Hinata e o nível que ele tem que alcançar, o nível que ele tem que ultrapassar pra chegar no Kageyama. E olha, se a Furudata resolver aumentar ainda mais o nível do Kageyama, eu vou começar a duvidar se o Hinata e a Black Jackals vão ter chance de bater esse time e o rei da quadra, porque, cara, tá muito insano o nível que o Kageyama tá ligado? Respeitem e contemplem o rei da quadra verdadeiro. Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha análise, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Mais uma vez eu peço pra vocês se inscreverem, curtirem esse vídeo também, compartilhar, que vai ajudar muito o nosso trabalho. Se você quiser ler Haikyuu oficialmente, você pode ler no site ou no aplicativo da Manga Plus, que libera o capítulo oficialmente em inglês e em espanhol todos os domingos. Mas se você quiser ler em português, você pode ler na Manga Livre também, beleza? Muito obrigado mais uma vez, eu espero que vocês gostem do nosso canal, do nosso conteúdo, e também me sigam nas minhas redes sociais, que vai ajudar muito o nosso trabalho. A gente pode conversar por lá e falar sobre muitas outras coisas além de Haikyuu, além como games e outros animes. Muito obrigado de coração e
A partir dessa semana eu quero trazer também as análises de Digimon que estreou na Crunchyroll nesse fim de semana, né? Então eu quero trazer mais uma análise de anime e eu espero que vocês embarquem comigo. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima gameplay aqui no canal. Falou!